Presente reunião do Conselho Superior do Ministério Público. Submeto à apreciação dos senhores conselheiros a ata da reunião anterior. Não havendo observações, fica a ata aprovada. No tópico atinente às comunicações da presidência, queremos registrar com pesar o falecimento do Dr. José Salomão Alcar, promotor de justiça aposentado, no dia 15 de outubro passado. Foi sepultado na cidade de Marília. O voto será lançado nos anais da casa e a família enlutada será formalmente comunicada, assim como a família do ilustre colega doutor Carlos Antonini, irmão do doutor José Roberto Antonini, procurador de justiça aposentado. Passamento ocorrido no último dia 17 de outubro. Expressamos o nosso pesar, consignando em ata essa manifestação, cientificando-se a família dos ilustres colegas. Aposentadorias. Registramos a aposentadoria ou as aposentadorias dos seguintes membros da instituição. Dr. João Alberto Pereira, segundo promotor de justiça de Votuporanga. Da doutora Elaine Taborda de Ávila, sétima promotora de justiça de Jacareí. E da doutora Regina Célia Damasceno, primeira promotora de justiça de São Bernardo do Campo. Ficam submetidos aos senhores conselheiros votos de louvor pelos serviços prestados por esses ilustres colegas e com o assentimento de todos ficam os votos aprovados, consignando-se em ata e comunicando-se os homenageados. Passamos às comunicações dos senhores conselheiros. Doutor Eduardo Del Campo, ilustre secretário. Excelentíssimo senhor presidente, procurador-geral em exercício, excelentíssimo senhor corregedor-geral em exercício, colegas conselheiros, colegas e pessoas que nos assistem, senhores funcionários, só queria cumprimentar a todos, não tenho comunicações. Doutor Rochel. Senhor presidente, senhor corregedor, senhor secretário, os colegas, todos que nos assistem, um bom dia a todos, desejar um bom trabalho para o dia de hoje. Doutora Maria da Glória. Gostaria de desejar um bom dia a todos, também não tenho comunicações. Obrigada. Doutora Maria Cristina. Também desejo um bom dia a todos que estão nos assistindo via web, e eu não tenho comunicações. Doutor Giuliotti. Senhor presidente, senhor corregedor de exercício, senhor secretário, caros colegas, conselheiros, caros colegas que nos assistem, senhores jornalistas, senhores funcionários, eu queria fazer um registro, senhor presidente. Amanhã, no Brasil, nós teremos uma decisão muito importante no Supremo Tribunal Federal. Vai ser julgado um habeas corpus em que vai se decidir a respeito da prisão após condenação em segunda instância. Eu queria enviar um humilde recado aos senhores ministros para que eles refletissem a decisão que eles tomaram amanhã irá repercutir muito no país, né? Todos nós sabemos que uma condenação no Brasil utilizada todas as instâncias, a primeira, segunda, terceira e quarta instância, demora 10 anos, no mínimo 10 anos, um processo criminal para ser julgado, e o processo pode ser atingido pela prescrição, e muitas vezes o réu, quando condenado, já está numa idade bastante avançada e inviável o cumprimento da pena num cárcere. Nós temos exemplos aí de réus que foram condenados depois de 20 anos e hoje está cumprindo a pena em
em regime aberto domiciliar. Para citar só um caso, Paulo Maluf, o processo dele demorou tanto para ser julgado, ele usou de tantos os recursos, e depois de condenado, ele alegou incapacidade física para cumprir a pena num cárcere, e hoje está cumprindo a pena em regime aberto domiciliar. Então é importante que o Supremo Tribunal reflita que o processo criminal no Brasil é extremamente demorado, né? Se exigindo a terceira e quarta instância, quem poderá se aproveitar disso é quem tem recurso de contratar um advogado, quem tem recurso de levar esse processo até Brasília. São pessoas normalmente condenadas ou acusadas de crimes de corrupção. Essas pessoas, com certeza, serão beneficiadas. O Brasil é um dos únicos países, segundo uma pesquisa que eu acabei de ver, o Brasil é um dos únicos países que adota, que exige a condenação em segunda instância para efetivar a prisão. Então, é muito importante que os senhores ministros reflitam sobre isso, né, que o reflexo que essa decisão terá no combate à criminalidade do Brasil, o reflexo que essa decisão irá, a influência que essa decisão terá na sociedade brasileira. Então, esse é um miúdo recado. Uma terceira e uma quarta instância não analisa mais mérito, né? O mérito da causa só é analisado em primeira e segunda instância, então não há nada que justifique se aguardar uma terceira ou uma quarta instância para se efetivar a condenação, para se efetivar a prisão de condenado. Por isso eu transmito aos seus conselheiros, aos senhores ministros do Supremo Federal, essa humilde opinião. Senhores ministros, reflitam sobre a decisão da manhã, como é importante que se mantenha, para o combate à criminalidade no Brasil, que se mantenha a prisão após condenação em segunda instância. Era isso, senhor presidente. Doutor Hamilton. Senhor presidente, senhor corregedor, e estimados integrantes desse colegiado, as pessoas que nos assistem, os servidores que estão aqui presentes, o pessoal da imprensa, bom dia a todos. Eu queria fazer um registro, também tenho essa preocupação do doutor Gigliotti e endosso as suas palavras, subscrevo, mas eu queria fazer um registro que nós teremos agora, nessa semana que está transcorrendo, a realização do 23º Congresso do Meio Ambiente e 17º Congresso de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado de São Paulo, a se realizar no dia 24, portanto, depois da manhã já se inicia, e 25 de outubro, o local é no auditório da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, na Rua 13 de Maio, 1255, e o evento será, para quem não puder comparecer fisicamente, o evento será transmitido simultaneamente pela internet. Terá abertura no dia 24 às 19 horas, e se iniciará às 19h30 a palestra de abertura por parte da senadora pelo Acre, né, ex-ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, e terá assuntos interessantes em debate, como o projeto de licenciamento ambiental e outros temas interessantes. Se iniciará para os membros da carreira, já na quinta-feira, no dia 24, a partir das 13h30, com oficinas de trabalho. Acho que vai ser muito interessante, nós vamos discutir temas atuais, e eu convido a todos também que nos assistem, até porque, mesmo quem esteja distante e não possa comparecer, existe a transmissão simultânea, né, pela internet, para que prestigiem o evento. É um evento já tradicional, e vai ser realizado no nosso prédio da nossa Escola Superior do Ministério Público. Mais um registro, teremos o encerramento, uma palestra da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rocha. Então, os temas serão interessantes, as pessoas que
como a ministra Marina Silva, a ministra Carmen Lúcia, poderão trazer importante contribuição para os temas em debate. Esse registro que eu queria fazer. De resto, eu desejo a todos um dia frutífero de trabalho. Muito obrigado. Doutora Ana Margarida. Senhor Procurador-Geral, senhor Corregedor, senhor Secretário, senhores conselheiros, eu não posso deixar de acompanhar a manifestação do Dr. Giuliotti, porque também considero que o combate à criminalidade é hoje uma das grandes preocupações do brasileiro, e o julgamento pelo Supremo tem a atenção de toda a comunidade brasileira e internacional, e nós aguardamos com preocupação esse resultado. Demais, eu desejo a todos bom trabalho. Ilustre corregedor em exercício, doutor Montauri. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores que nos assistem, né, os nossos servidores e amigos aqui presentes, um bom dia a todos. Eu gostaria, né, de aqui não só de endossar as palavras do doutor Hamilton com relação ao Congresso, enaltecendo a organização desse Congresso tão importante e já tradicional, assim como também endossar as palavras do doutor Giuliotti acerca da relevância social e política, e não apenas por remiúnculos puramente técnicos que envolvem essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E também, senhor presidente, aproveitar o ensejo para parabenizar os promotores do Vale do Paraíba, que também, outro evento que já está se tornando tradicional, organizam agora, nesse próximo final de semana, em Campos do Jordão, o encontro, né, dos promotores de justiça do Vale do Paraíba. É sempre um momento importante, né, é bom vermos que os promotores de determinada região criam esse hábito de congregação, esse hábito de encontros com palestras, né, no final de semana de estudos. Então, também enaltecer essa iniciativa dos promotores do Vale do Paraíba. Infelizmente não poderei ir, mas fica aqui esse registro, né, essa homenagem pela iniciativa e com palestras seguramente muito importantes e brilhantes que serão desenvolvidas durante esses trabalhos, senhor presidente. Muito bem, adentrando a ordem do dia e com pertinência ao tópico primeiro da pauta, eu passo a palavra ao secretário doutor Eduardo Del Campo. Para tratar da questão das transferências, passo a palavra então ao doutor Rochel, da Comissão de Movimentação na Carreira, que fará a leitura dos votos. Pois não, senhor presidente. São vários votos e uma movimentação bastante intensa da carreira, então eu peço que qualquer lapso da minha parte, vossas excelências me auxiliem na correção aí, por gentileza. Pela ordem, só para acompanhar a pauta, agora é só a transferência. Nesse momento, só a transferência das procuradorias. As demais serão, as indicações serão o último item da pauta. Ok. Em sessão realizada nesta data, o Conselho Superior do Ministério Público indicou por unanimidade ao cargo de transferência, entre parênteses, remoção, o doutor José Antônio Franco da Silva, 103º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, para o cargo de 36º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandado de Segurança Criminais, na vaga decorrente da aposentadoria do Dr. Luiz Antônio de Sampaio Arruda. Indica por unanimidade também transferência, módulo remoção, Dr. Fábio Antônio Pineschi, 142º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, para o cargo de 40º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, na vaga decorrente da aposentadoria Dr. Ângelo Patrício Stachini. Senhor presidente, só pela ordem, há mais um cargo aqui em remoção, peço desculpas ao eminente conselheiro relator, há mais um cargo aqui em remoção na Procuradoria de Difusos, né?
e é o que consta, encabeça a lista de interessados o Dr. Dimitrios Eugênio Bueri, que é já procurador de justiça de interesses difusos, né? Então, o Dr. Dimitrios aqui, em verdade, postula uma remoção ou uma transferência dentro da mesma procuradoria, né? E com a devida vênia, senhor presidente, senhores conselheiros, né, eu gostaria aqui de externar uma preocupação no seguinte sentido. Em verdade, né, a Procuradoria de Justiça não tem, entre seus cargos, uma atribuição definida. Todos os procuradores de justiça atuam normalmente em todo o acervo pertencente àquela procuradoria. Então, na Procuradoria de Difusos são 33 cargos. Em tese, compete a cada cargo 1/33 do volume de serviço daquela procuradoria, independentemente de matéria ou de temas. Não há essa divisão. Ao contrário do que ocorre, por exemplo, na promotoria criminal, em que, vamos pegar a primeira promotoria criminal da capital, em que há os cargos de número 1 a número 20. Ali, cada cargo tem a sua atribuição específica. Na Procuradoria não há essa atribuição específica. E em não havendo essa atribuição específica, com a devida vênia, eu não vejo, com todo respeito ao colega, um querido colega, um procurador brilhante e muito atuante, eu não vejo interesse nessa postulação do Dr. Dimitrios junto ao Conselho Superior, porque quer permanecerem no seu cargo atual, quer seja transferido para o outro cargo, que é o de 21º, a sua atribuição continuará a ser exatamente a mesma, à luz dos órgãos externos à própria Procuradoria. Então, se há uma questão de atuação funcional do Dr. Dimitrios junto à Procuradoria de Difusos, ela deve ser objeto de solução no âmbito interno da própria Procuradoria e, com a devida vênia, essa transferência não se faria possível na seara do Conselho Superior, senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros. Fica feita, então, essa observação. Pois não, senhor presidente. Diante dessas considerações, a indicação passa para a próxima na lista, que é a doutora Juang Yu, 42ª Procuradora de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil, para o cargo de 21º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, na vaga decorrente da aposentadoria do Dr. Ruimar de Lima Nussi. Pela ordem, senhor presidente, até para... parece que existe um consenso acerca da observação do Dr. Motauri, nosso ilustre corregedor em exercício, acerca se fosse um processo civil, faltaria interesse na modalidade necessidade para qualquer alteração. Então, eu também... Da mesma forma, eu acho que os demais colegas, eu acho que tem esse pensamento também, eu encaminho o entendimento, se não houver divergência, nesse sentido já externado pelo Dr. Motauri. Mais alguém deseja se pronunciar? Eu também acompanho a preliminar aí, levantada pelo ilustre corregedor. Eu acompanho o doutor Motauri. Muito bem. Doutora Maria da Glória. Gostaria de acompanhar e, inclusive, pelos mesmos fundamentos já apontados pelo ilustre corregedor. Muito bem. Ficam, então, acolhidas as indicações apresentadas pela relatoria com as observações formuladas pelo ilustre corregedor-geral do Ministério Público. Com relação ao tópico número 2 da pauta, passo a palavra ao secretário doutor Eduardo. Na penúltima reunião deste Conselho, foram indicados para compor a comissão eleitoral 3 conselheiros desta agremiação. Mas posteriormente, porque não haviam candidatos, não haviam pessoas que tivessem se interessado, colegas que tivessem interessado, até porque o ato fala em membros do Ministério Público. Mas agora vieram os nomes, então nós vamos submeter o nome de 3 colegas ao plenário em substituição aos conselheiros. Seriam o doutor Ayrton Buzo Alves, doutor Antônio Celso Pares Vita e doutor Antônio Calil. Se todos os colegas aprovarem em substituição, nós encaminharemos esses nomes para compor a comissão eleitoral. De acordo com as observações. De acordo, perfeito. Muito bem. Homologados os nomes,
Tópico número 3, indicação de membro para a composição da Comissão de Revisão de Súmulas do Colegiado. Trata-se do PT 119.418/16. Doutor Giuliotti, o senhor quer fazer um encaminhamento? O senhor me permite? Senhores, aconteceu o seguinte, compunha inicialmente a comissão de súmulas, o doutor Giuliotti, eu e a doutora Joiese. A comissão, portanto, ficou com uma lacuna, tendo em vista a aposentadoria da doutora Joiese. Nós estávamos conversando e queríamos novamente ter a comissão completa. Então, pedimos que alguém se inscreva nesse sentido e tínhamos até sugerido o nome da doutora Maria da Glória, convidado a doutora Maria da Glória. Não sei se ela aceitaria ou se teria alguém mais querendo compor a comissão, porque também nada impede que tenha 4 integrantes, 5, né? Nós vínhamos mantendo com 3. Então, é nesse sentido que, para completar e não só completar, enaltecer a comissão, nós indicamos aqui o nome da doutora Maria da Glória, mas sem prejuízo de outros nomes que venham a querer compor, que vai ser sempre uma honra e sempre contribuição muito boa para nós. A senhora aceita primeiro? Com muita honra. Muito bem. Coloco à disposição. Se alguém mais quiser também, eu não faço questão. Abra a mão. Muito bem. Integrante, então, da dita comissão, também a ilustre conselheira doutora Maria da Glória. Por solicitação do doutor secretário, talvez devamos retirar da pauta o tópico número 4, concernente ao ato normativo 1173, PGJ, artigo 7º, inciso 3º. Não houve discussões prévias a respeito dessa questão. Eu não tive tempo de passar as informações. Então, para que a gente possa fazê-lo e decidir de forma mais esclarecida, vamos postergar essa decisão para a próxima reunião. É um tema que não tem nenhuma urgência, então podemos tratá-lo na próxima reunião, se todos concordarem. Próximo item da ordem do dia, apresentação de informações sobre o termo de autocomposição firmado entre a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital e CCR S.A. PT 5.560/19, relator, conselheiro Giuliotti. Se me permite, senhor relator, senhor presidente, antes mesmo, a corregedoria se abstém de qualquer votação quanto a esse tópico. Eu peço que essa abstenção seja consignada, senhor secretário. Será muito obrigado. Consignada, perfeitamente. Doutor Giuliotti. A meu pedido, dada a relevância do tema, foi formada uma comissão, neste caso, comissão integrada pelos doutores Hamilton e doutora Maria da Glória, e por mim, e essa comissão elaborou aí uma manifestação, não sei se eu devo lê-la integralmente, acredito que sim, em resposta ao ofício encaminhado por esse colegiado como fruto de manifestação proferida pelo Procurador de Justiça Augusto de Eduardo de Souza Rossini, então integrante desse Conselho Superior na 39ª reunião ordinária realizada na data de 8 de janeiro de 2019, a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público noticiou a instauração ex officio de procedimento para apurar irregularidades noticiadas no jornal Estado de São Paulo, de 24 de fevereiro de 2018, em que o operador Adir Assad admitiu ter recebido a importância de 40... Só pela ordem, o inquérito civil que trata desse assunto está decretado sigilo. Então, não sei se nós poderíamos, ao fazer a leitura total, se nós não adentraríamos em temas que estão acobertados pelo sigilo no inquérito civil. Me parece de boa cautela para que nós não incidamos
em qualquer tipo de irregularidade, que nós façamos isso considerando a decretação de sigilo legal, que nós façamos isso com as cautelas de praxe. A partir do momento não estejamos mais transmitindo. Muito bem, é que aqui não consta a nota de sigilo, então eu consulto o ilustre conselheiro Giuliotti a respeito de sua concordância quanto ao seguinte: nós seguiríamos na pauta e deixaríamos este tópico para apreciação final. Vossa Excelência está de acordo? Concordo, de acordo. Está de acordo? Muito bem. Então interrompemos momentaneamente a abordagem desse tema, relegando para final a apreciação. Vem agora o tópico número 6, são pedidos de residência fora da comarca. Interessados, doutores Franco Menossi Pace, ou Passe, 5º promotor de Justiça Criminal de São Miguel Paulista, PT 7786-19, relatora conselheira doutora Maria Cristina, com a palavra. Há posicionamento já da corregedoria favorável e eu estou deferindo o pedido. Todos acolhem o voto da relatora. A pedido do doutor Natan Glina, 2º promotor de Justiça de São Bernardo do Campo, PT 77866519, relator conselheiro Hamilton. Vou parafrasear a minha ilustre antecessora, que em poucas palavras conseguiu falar tudo. No mesmo sentido, opino pelo deferimento. Todos de acordo? Pedido formulado pela doutora Paula Bonde Peixoto, 4ª promotora de Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo, PT 80.691/19, relatora conselheira Maria da Glória. Doutora Paula Bonde pede autorização para residir fora da comarca, 4ª promotora de Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo, pretende residir, fixar residência em Ourinhos, que dista aproximadamente 40 quilômetros. Houve a anuência da Corregedoria Geral do Ministério Público e eu também concordo com o pedido. Meu voto é no sentido de dar provimento. Temos ainda alguns pedidos em que figura como relatora também a ilustre conselheira doutora Maria da Glória. O pedido de Reinaldo Iori Neto, 13º PJ de Mogi das Cruzes, PT 81.205/19. Desculpe, aqui é doutor Giuliotti, que é o relator. O interessado trabalha em Mogi das Cruzes e pretende residir em São José dos Campos, concordância da Corregedoria e concordância deste relator também. Todos concordam? E, finalmente, mais um PT, este sim tem como relatora novamente a doutora Maria da Glória. Cuida-se de pedido formulado por Paulo Roberto Ferreira Fortes, 1º PJ de Francisco Morato, PT 81.731/19. Da mesma forma, com a concordância da Corregedoria, meu voto é pelo provimento do pedido. Muito bem. O item 7 fica excluído, conforme me informa aqui o doutor secretário, e nós passamos, então, a apreciar indicações relatadas pelo conselheiro Rochel. Pois não, senhor presidente. Então, agora sim, as indicações e me louvo aí das... Pois não? É aquele que o doutor Eduardo pediu para a próxima... 72.220/19. Para a próxima sessão. Ah, não é aquele, é outro caso. Tá, ok, desculpa, eu estava dando informação errada. Não.
Com a palavra, então, o conselheiro Rochel. Pois não, senhor presidente. Protocolado 72.219/19, promoção Procurador de Justiça, edital de 3 de setembro de 19. Senhores conselheiros, trata-se de procedimento instaurado em razão do edital de 3 de setembro de 2019, publicado nos Diários Oficiais do Estado de 4, 10 e 12 de setembro de 2019, para preenchimento de cargos vagos de procuradores de justiça por promoção, já decorridos os prazos legais e regulamentares para inscrição e desistência. Diante da análise da lista de inscritos, incerta nos autos, após regular processo, que tramitou nos termos das normas que regem a movimentação da carreira no Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como a míngua de reclamações ou impugnações e de notícia de fato que poderia, em tese, constituir impedimento para a assunção dos demais cargos em concurso, admite-se a legitimidade de concorrer a todos os inscritos no concurso. Essa introdução, eu vou pedir, Vênia, para que faça parte das próximas indicações também para a entrância final, intermediária e assim por diante, para não ter que ler novamente. Então, com relação à promoção Procurador de Justiça, retomando. No critério promoção antiguidade, indica-se o mais antigo na entrância dentre os inscritos, tendo em conta, inclusive, eventual anterior indicação para cargo já apreciado na mesma sessão. Assim, indicamos os doutores: 76º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, André Luiz Marcaça, primeiro Promotor de Justiça Civil de Pinheiros. No critério promoção merecimento, avaliados os requisitos legais de merecimento, inclusive desempate por antiguidade, item A, item B, observadas questões como quinto da lista, estágio no cargo, bem como eventual anterior indicação para o cargo já apreciado na mesma sessão, e item C, verificada a necessidade de inclusão em cada lista de concorrentes que apresentem as mesmas condições para o certame, compõem-se as respectivas listas. Assim, indicamos os doutores: 94º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, Lilian Cavalcante de Albuquerque, 11º Promotor de Justiça das Execuções Criminais, Roberto Liviano, 3º Promotor de Justiça de Direitos Humanos, Luciana Ferreira Leite Pinto, 1º Promotor de Justiça de Falências, 115º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, Roberto Liviano, 3º Promotor de Justiça de Direitos Humanos, Luciana Ferreira Leite Pinto, 1º Promotor de Justiça de Falências, Ednilson Andrade Arraes de Melo, 1º Promotor de Justiça de Mandados de Segurança. Então, essas são as indicações à promoção de Procurador de Justiça. Vamos votar por etapas? Acho melhor. Acha melhor, né? Então, com relação às indicações apresentadas até agora, consulto os senhores conselheiros. Todos de acordo, né? Pois não. Protocolado número 72.220/2019, promoção entrância final, edital de 3 de setembro de 2019. Aquele introito que eu li para os procuradores é o mesmo para este. No critério promoção antiguidade, indica-se o mais antigo na entrância dentre os inscritos, tendo em conta, inclusive, eventual anterior indicação para o cargo já apreciado na mesma sessão. Assim, indicamos os doutores: 1º Promotor de Justiça de Barretos, Matheus Botelho Faim, 2º Promotor de Justiça de Poá. Cargo de 46º Promotor de Justiça da Capital, Dib Jorge Neto, 7º Promotor de Justiça de Bragança Paulista. Cargo de 9º Promotor de Justiça de Sorocaba, Wellington dos Santos Veloso, 1º Promotor de Justiça de Votorantim. Cargo de 5º Promotor de Justiça de Araraquara, Patrícia Esguerra Vita e Castro, 1º Promotora de Justiça de Matão. Cargo de 3º Promotor de Justiça de Presidente Prudente, Marcos Akira Mizuzaki, 1º Promotor de Justiça Auxiliar de Presidente Prudente. Cargo de 1º Promotor de Justiça de Taubaté, Manuel Sérgio da Rocha Monteiro, 2º Promotor de Justiça Auxiliar de Taubaté. Cargo de 10º Promotor de Justiça de Diadema, Juliana Carla Maciel Ramos, 4ª Promotora de Justiça de Cubatão.
Para os cargos de 32º Promotor de Justiça de Guarulhos, 6º Promotor de Justiça de Itaquaquecetuba, 4º Promotor de Justiça de Ferraz de Vasconcelos e 5º Promotor de Justiça de Mauá, não restaram candidatos inscritos ao certame. No critério promoção-merecimento, avaliados os requisitos legais de merecimento, inclusive desempate por antiguidade, observadas questões como quinto da lista, estágio no cargo, bem como eventual anterior indicação para o cargo, já apreciado na mesma sessão, verificada a necessidade de inclusão em cada lista de concorrentes que apresentem as mesmas condições para o certame, compõem-se as respectivas listas. Assim, indicamos os doutores. Cargo: 2º Promotor de Justiça de Itapeva, Lúcio Camargo dos Santos Júnior, 4º Promotor de Justiça de São Sebastião, único candidato inscrito. Cargo: 15º Promotor de Justiça da Capital, Paula Villanassi Alves Camasmie, 1ª Promotora de Justiça de Santana de Parnaíba, Alexandre Nunes de Vicente, 1º Promotor de Justiça de Embu-Guaçu, Geraldo Márcio Gonçalves Mendes, 1º Promotor de Justiça Auxiliar de Santos. Para o cargo de 14º Promotor de Justiça de Mogi das Cruzes, Bruno Camargo Ferreira, 2º Promotor de Justiça de Mairiporã, único candidato inscrito. Para o cargo de 12º Promotor de Justiça de Sorocaba, Marcelo Biazin, 1º Promotor de Justiça de Salto, Ramon Lopes Neto, 2º Promotor de Justiça Auxiliar de Ribeirão Preto, Dório Sampaio Dias, 5º Promotor de Justiça de Birigui. Para o cargo de 17º Promotor de Justiça de Santo André, Denise Cecília Pavan Buoro, 3ª Promotor de Justiça de Ribeirão Pires, João Santa Terra Júnior, 4º Promotor de Justiça de Fernandópolis, Maíra Matilde Amade Fumagalli Nieton, 1ª Promotora de Justiça de Ribeirão Pires. Para o cargo de 16º Promotor de Justiça de São José do Rio Preto, Valéria Andréia Ferreira de Lima, 2ª Promotora de Justiça de Olímpia. Cláudia Maria Lico Abib Tofano, 1ª Promotora de Justiça de Sertãozinho. Kleber Takashi Murakawa, 5º Promotor de Justiça de Votuporanga. Para o cargo de 2º Promotor de Justiça de Fernandópolis, Laila Ronaim Pagliuso, 4ª Promotor de Justiça de Penápolis, única candidata inscrita. Para o cargo de 15º Promotor de Justiça de Ribeirão Preto, Etel Cipelli, 2ª Promotora de Justiça de Jaboticabal, Rodrigo Mazili Marcondes, 3º Promotor de Justiça de Birigui, Andréa Maria Bastos Junqueira Barreira, 2ª Promotora de Justiça de Mogi Guaçu. Para os cargos de 2º Promotor de Justiça de Caraguatatuba, 3º Promotor de Justiça de Itapeva, 6º Promotor de Justiça de Diadema, 3º Promotor de Justiça de Itapecerica da Serra, não restaram candidatos inscritos ao certame. Consulto os senhores conselheiros a respeito das indicações apresentadas pelo nobre relator. Todos de acordo? Sim. Muito bem. Protocolado número 72.220/2019. Remoção, entrância final. Traz a introdução aqui a mesma, né, com o edital e as publicações. Senhor secretário, ou senhor conselheiro, senhor presidente, só pela ordem, queira perdoar-me a intromissão, eu gostaria de voltar em destacado o cargo de 5º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital. Então, na oportunidade, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de fazer uma manifestação. Ok. Obrigado. No critério remoção antiguidade, indica-se o mais antigo na entrância dentre os inscritos, tendo em conta inclusive eventual anterior indicação para o cargo já apreciado na mesma sessão. Assim indicamos os doutores. Para o cargo de 5º Promotor de Justiça Militar, não restaram candidatos inscritos. 5º Promotor de Justiça de Sertãozinho, Eduardo Luiz Michelin Campana, 4º Promotor de Justiça do 2º Tribunal do Júri. Para o cargo de 67º Promotor de Justiça da Capital, Leandro Silva Xavier, 6º Promotor de Justiça de Guarujá. Para o cargo de 100º Promotor de Justiça da Capital,
Ingrid Maria Bertolino Braido, primeira promotor de justiça de Ferraz de Vasconcelos. Para o cargo de 8º promotor de justiça de São Bernardo do Campo, Adolfo César de Castro e Assis, 15º promotor de justiça de São Bernardo do Campo. Para o cargo de 105º promotor de justiça da capital, Werner Dias de Magalhães, 5º promotor de justiça de Suzano. Para o cargo de 86º promotor de justiça da capital, Olavo Evangelista Pesotti, 3º promotor de justiça de Ferraz de Vasconcelos. Para o cargo de 30º promotor de justiça de Guarulhos, André de Freitas Paulinetti Lossasso, 10º promotor de justiça de Mauá. Para o cargo de 7º promotor de justiça de Santo André, Alexander Martins Matias, 8º promotor de justiça de Santo André. Para o cargo de 6º promotor de justiça de Sumaré, Enzo de Almeida Carrara Boncompanhi. 4º promotor de justiça do 3º Tribunal do Júri. Para o cargo de 1º promotor de justiça civil, Maria Estela Camargo Milani, 5ª promotora de justiça civil. Para o cargo de 9º promotor de justiça civil de Santo Amaro, Alexandre Salem Carvalho, 66º promotor de justiça da capital. Para o cargo de 1º promotor de justiça civil de São Miguel Paulista, Marco Antônio de Moraes Barros, 49º promotor de justiça da capital. Para o cargo de 8º promotor de justiça criminal, Karina Scuti Santos, 35ª promotor de justiça criminal. Para o cargo de 24º promotor de justiça criminal, José Reinaldo Guimarães Carneiro, 32º promotor de justiça criminal. Para o cargo de 39º promotor de justiça criminal, Fabiano Augusto Petean, 12º promotor de justiça criminal. Para o cargo de 62º promotor de justiça criminal, Tereza de Almeida Prado Franceschi, 81º promotora de justiça da capital. Para o cargo de 17º promotor de justiça de enfrentamento à violência doméstica, Tassiana Trevisoli Panagio Gil, 65ª promotor de justiça da capital. Para o cargo de 4º promotor de justiça de mandado de segurança, Carla Maria Altavista Mapelli, 99ª promotor de justiça criminal. No critério de merecimento, foram obedecidos aqueles mesmos itens já lidos para as outras indicações anteriores. Assim, indicamos os doutores. 1º promotor de justiça criminal de Santana, Miguel Tassinari de Oliveira. 2º promotor de justiça criminal, Luiz Henrique Cardoso Dalpós. 3º promotor de justiça de repressão à sonegação fiscal, Renato de Cerqueira César Filho. 5º promotor de justiça civil de Santo Amaro. Para o cargo de 4º promotor de justiça de Caraguatatuba, Alexandre Petri Helena, 1º promotor de justiça de Caraguatatuba. Rafael Augusto Presuto, 10º promotor de justiça de Limeira. Luiz Fernando Bugiga Rebelato, 3º promotor de justiça de Cotia. Todos os candidatos inscritos, concorrentes ao certame, sem estágio. Para o cargo de 7º promotor de justiça de Franca, Paulo César Correia Borges, 1º promotor de justiça de Franca. Carlos Alberto Escarance Fernandes, 11º promotor de justiça de Sorocaba. Joaquim Rodrigues de Rezende Neto, 6º promotor de justiça de Franca. Para o cargo de 68º promotor de justiça da capital, Bruno Cervelo Ribeiro, 2º promotor de justiça de Francisco Morato. Daniele Volpato Sordi de Carvalho Campos, 5ª promotor de justiça de Itapevi. Guilherme Onofre Azevedo Figueiredo, 3º promotor de justiça de Itapevi. Todos os candidatos inscritos, concorrentes ao certame, sem estágio. Para o cargo de 27º promotor de justiça de Guarulhos, Bruno César Cruz de Assis, 7º promotor de justiça de São Bernardo do Campo. Sirlene Fernandes da Silva, 13ª promotor de justiça de São Bernardo do Campo. Paulo Roberto Ferreira Fortes, 1º promotor de justiça de Francisco Morato. Todos os candidatos inscritos ao certame sem estágio.
Para o cargo de 15º Promotor de Justiça de Santos, Daniel Isaac Friedman, 23º Promotor de Justiça de Santos. Rogério Pereira da Luz Ferreira, 5º Promotor de Justiça de Santos. Bárbara Valéria Curicuri, 36ª Promotora de Justiça Criminal. Para o cargo de 33º Promotor de Justiça da Capital, Igor Kolovski, 4º Promotor de Justiça de Suzano. Rita de Cássia Yamashita Becca Sakai, 1ª Promotora de Justiça de Suzano. Únicos candidatos remanescentes. Para o cargo de 2º Promotor de Justiça de Guarulhos, Carol Reis Lucas Vieira da Roz, 8ª Promotor de Justiça de Guarulhos. Marlon Machado da Silva Fernandes, 9º Promotor de Justiça de Praia Grande. Rafael Belucci, 2º Promotor de Justiça de Amparo. Para o cargo de 8º Promotor de Justiça de Mogi das Cruzes, Clóvis de Castro Umes, 6º Promotor de Justiça de Mogi das Cruzes. Rafael Augusto Presuto, 10º Promotor de Justiça de Limeira. Luiz Fernando Bugica Rebelato, 3º Promotor de Justiça de Cotia. Para o cargo de 16º Promotor de Justiça de Santos, Fernando Reverendo Vidal Acauí, 3º Promotor de Justiça de Santos. Luiz Henrique Cardoso Dalpós, 3º Promotor de Justiça de Repressão à Sonegação Fiscal. Manuel Torralbo Gimenez Júnior, 2º Promotor de Justiça do 2º Tribunal do Júri. Para o cargo de 3º Promotor de Justiça do Consumidor, Marcelo Orlando Mendes, 2º Promotor de Justiça das Execuções Criminais. Isabel Dorsa Gerner Magion, 1º Promotor de Justiça Civil da Lapa. Eliane Maria Caboclo Capellini, 6ª Promotor de Justiça da Capital. Para o cargo de 6º Promotor de Justiça Civil, Valdir Vieira Rezende, 7º Promotor de Justiça das Execuções Criminais. Isabel Dorsa Gerner Magion, 1ª Promotor de Justiça Civil da Lapa. Eliane Maria Caboclo Capellini, 6ª Promotor de Justiça da Capital. Para o cargo de 12º Promotor de Justiça Civil de Santo Amaro, Denise Elizabeth Herrera, 84ª Promotora de Justiça Criminal. Adriana Ribeiro Soares de Moraes, 124ª Promotora de Justiça Criminal. Fabiane Levi Foá, 34ª Promotora de Justiça Criminal. Para o cargo de 6º Promotor de Justiça Criminal, Beatriz Lopes de Oliveira, 76ª Promotor de Justiça da Capital. Ana Paola Ferreira Ambra, 42ª Promotor de Justiça da Capital. Roberta Andrade da Cunha, 4ª Promotora de Justiça da Capital. Para o cargo de 15º Promotor de Justiça Criminal, Márcio Francisco Escudeiro Leite, 84º Promotor de Justiça da Capital. Matheus Jacobi Fialdini, 95º Promotor de Justiça da Capital. Roberta Andrade da Cunha, 4ª Promotora de Justiça da Capital. Para o cargo de 37º Promotor de Justiça Criminal, Daniela Moisés da Silveira Favaro, 90ª Promotor de Justiça da Capital. Matheus Jacobi Fialdini, 95º Promotor de Justiça da Capital. Ana Paola Ferrari Ambra, 42ª Promotora de Justiça da Capital. Para o cargo de 59º Promotor de Justiça Criminal, Sofia Fadista Strig, 3ª Promotor de Justiça Civil de Pinheiros. Luiz Ambra Neto, 31º Promotor de Justiça da Capital. Vera Cecília Moreira, 11ª Promotor de Justiça Civil de Santo Amaro. Para o cargo de 78º Promotor de Justiça Criminal, Flávio Eduardo Turesi, 94º Promotor de Justiça da Capital. Roberta Andrade da Cunha, 4ª Promotora de Justiça da Capital. Ana Maria Aiello Demades, 48º Promotor de Justiça da Capital. Para o cargo de 4º Promotor de Justiça de Falências,
Luiz Cláudio de Carvalho Valente, 126º Promotor de Justiça Criminal da Capital. Mariluce Pardi Guarbelotto Belli, 10ª Promotor de Justiça de São Bernardo do Campo. Luiz Henrique Cardoso Dalpós, 3º Promotor de Justiça de Repressão à Sonegação Fiscal. Então, são essas as indicações para remoção em trânsito final, ficando em separado o 5º PJ do Patrimônio Público. Será que não seria o caso de nós cindirmos em duas partes a votação, né? Tudo quanto não possa ser previsivelmente objeto de discordância eventual, submetemos desde logo a apreciação dos senhores conselheiros e eu consulto se estão de acordo. Bem? Sim. E no que pertine ao ponto focado pelo nobre Corregedor-Geral em exercício, passamos agora a ouvi-lo a respeito. Senhor presidente, senhores conselheiros, se disso que a ausência de critérios de merecimento estipulados por este colegiado, e isso já é algo histórico, né, um tema extremamente complexo de ser organizado e estruturado, são inúmeras as variáveis. Há uma normativa do Conselho Nacional do Ministério Público no sentido de que, mesmo nas indicações por merecimento, deve-se observar, em princípio, a ordem de antiguidade dos inscritos. Sem embargo de tal circunstância, é óbvio que uma questão que deve ser posta nesse sopesamento é o eventual desmerecimento de algum dos inscritos, ou seja, prega-se a observância, isso conforme a normativa do Conselho Nacional e diretrizes seguida muito por esse Conselho, prega-se a observância da antiguidade, exceto a hipótese em que haja fundamentos para que essa ordem seja ou deixe de ser observada. Ou seja, pode-se fugir à regra da antiguidade, desde que haja fundamentos suficientes e institucionalmente relevantes, indicando a ausência de interesse público na observância estrita desta sequência. E, nesse sentido, senhores conselheiros, eu gostaria de me ater a esse cargo de 5º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, ora em concurso, em que o mais antigo dos inscritos, com a devida vênia, não recebe o voto desta Corregedoria Geral por absoluta ausência de interesse público a motivar essa nomeação. Então, como estamos aqui nessa oportunidade deixando de observar a ordem de antiguidade, é necessário que se fundamente, ou que se exponha os motivos pelos quais a Corregedoria não realizará a indicação do mais antigo dos inscritos para o provimento desse cargo. Não vou citar o nome, mas apenas vou citar a Vossa Excelências. Esse documento que ora lerei já se encontra encartado no expediente respectivo, alusivo ao provimento desse cargo. Então, eu vou apenas me ater aqui à leitura sintética desse voto, que não é tão longo. Trata-se de pedido de remoção por merecimento, formulado por X ao cargo de 5º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social. O Estatuto Funcional do Ministério Público do Estado de São Paulo estabelece os parâmetros estruturantes do merecimento na movimentação da carreira no seu artigo 134, que em seguida é colacionado. Bom, esses requisitos do artigo 134 são requisitos que, como eu disse aos senhores, devem se ater, né, à estrutura traçada pelo Conselho Nacional, no sentido de que a não observância, na ausência de critérios específicos fixados pelo Conselho, a ausência de observância da antiguidade deve ser pautada, né, por fundamentos sólidos, no sentido de não indicação de determinado promotor de justiça. E, nesse sentido, sucede que a atuação funcional do candidato não atende aos critérios do merecimento, especialmente nos aspectos de operosidade, presteza e eficiência. Com efeito, esta Corregedoria Geral ingressou com processo disciplinar em trâmite na Comissão Processante Permanente. A imputação veio colocada em falta de presteza, falta de diligência, não observância das formalidades legais e na emissão de declaração falsa de estar em dia com o serviço. Falta de presteza porque foram constatados atrasos em praticamente todo o acervo dos procedimentos investigativos ministeriais a cargo do colega. Falta de diligência porque as investigações se limitavam a uma infindável expedição de ofícios. As demandas judiciais e os instrumentos ministeriais resolutivos eram bastante escassos e, em regra, não trouxeram nenhum resultado prático.
A falta de atuação diligente contribuiu para o recrudescimento do acervo, passando de 245 procedimentos à época da fiscalização para 336 feitos à época da propositura do processo disciplinar. Falta da observância das formalidades legais, porque as normas que disciplinam o inquérito civil e procedimentos congêneres foram invariavelmente desrespeitados pelo promotor de justiça. Emissão de declaração falsa, porque ao sair de férias declarou que estava com o serviço em dia, informação que contrasta com o relatório de movimento do acervo do CIS-MP, que apontava 64 procedimentos em atraso, situação que persistiu mesmo depois de reassunção das funções inerentes ao cargo pelo promotor de justiça. A par do processo disciplinar, esta Corregedoria Geral ingressou com processo administrativo de remoção compulsória, com esteio no interesse público, tendo em vista o quadro de grave ineficiência do promotor, ora candidato, que não contribui para a solução dos problemas ligados aos interesses que lhe cabe proteger nas áreas do patrimônio público, da saúde pública e da inclusão social. Referido processo administrativo também se encontra em fase instrutória, junto à comissão processante permanente. O não atendimento aos critérios de merecimento está alicerçado em fatos comprovados de plano. Exatamente as cópias dos procedimentos indicados na portaria inaugural do processo disciplinar e na representação de remoção compulsória por interesse público, permitindo a conclusão segura de que o candidato não ostenta o merecimento que deve gizar a decisão de sua escolha por parte deste egrégio colegiado. O prêmio do merecimento em condições tais não pode ser concedido. Procede-se neste ato a juntada de cópias dos 245 procedimentos ministeriais que instruem os referidos processos administrativos através de mídia eletrônica. Encontra-se encartado ao procedimento respectivo. Independentemente do desatendimento aos critérios de merecimento, ou seja, independentemente do notório desmerecimento do colega, a remoção do candidato para o cargo ambicionado não atende ao interesse público. Deveras, os substratos fáticos que levam à aferição de não merecimento se referem, sobretudo, à atuação funcional do promotor, ora candidato, na área do patrimônio público e social. Exatamente a atribuição específica do cargo por ele almejado. Ou seja, ele atua na área do patrimônio, é absolutamente ineficaz nessa atuação, omisso nessa atuação, e postula a remoção para outro cargo desta cepa na capital e com função específica, nessa atribuição relacionada à tutela do patrimônio público e social, permitindo, então, o prognóstico certeiro de que persistirá o cargo de insuficiência. Comprometerá, assim, também os serviços afetos a esta unidade ministerial, a qual ele pretende se integrar. Em palavras diretas, o pretendido ato de remoção do candidato para o cargo de 5º promotor de justiça do patrimônio público e social da capital está em desconformidade com as imposições do ordenamento jurídico, seja porque não atende ao critério de merecimento, seja porque não consulta o interesse público. Em vista de todo exposto, o voto desta Corregedoria Geral é no sentido de recusar a indicação do mais antigo dos candidatos inscritos para esse cargo. E, nesse sentido, senhor presidente, a Corregedoria lança desde logo o seu voto, que deverá recair sequencialmente naqueles candidatos que sucedem ao primeiro na ordem de antiguidade. Os doutores Fábio Ramazini Bechara, Salmo Moamari dos Santos Júnior e José Mário Bunck Mazagão Barbuto, desculpe-me. Esse o voto desta Corregedoria, senhor presidente, senhores conselheiros, quanto ao provimento desse cargo, relembrando que aqui justifica-se, fundamenta-se como imposto pelo Conselho Nacional, os motivos pelos quais o mais antigo deixa de ser indicado por essa Corregedoria. Tendo em vista a natureza da matéria sob apreciação, faremos votação nominal. Consultarei os senhores conselheiros se adotam o posicionamento expendido pela douta Corregedoria Geral. Antes disso, doutor Rochel deseja manifestar-se? Ok. Muito bem. Doutor Eduardo Del Campo. Pelas razões já expostas, acompanho integralmente a manifestação da Corregedoria e indico os 3 colegas que sucedem na lista na ordem de antiguidade, já nominados. Doutor Rochel. Da mesma forma, endosso os argumentos da Corregedoria. Doutora Maria da Glória. Também acompanho o voto do corregedor e indico os mesmos promotores indicados. Doutora Maria Cristina.
Eu acolho integralmente a promoção da corregedoria e indico também os colegas já declinados. Doutor Giuliotti. Também acompanho o voto da douta corregedoria, inclusive com os nomes indicados. Doutor Hamilton. Da mesma forma que os anteriores integrantes do Conselho se manifestaram, eu acompanho o voto da corregedoria e as indicações realizadas. Doutora Ana Margarida. Acompanho a manifestação da corregedoria e os mesmos nomes por ela indicados. Também acompanho o posicionamento da douta corregedoria em toda a sua extensão. Então, eu lerei as indicações para o cargo de 5º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social, diante da manifestação do senhor corregedor. Tendo em vista os fundamentos apresentados pela Egrégia Corregedoria Geral do Ministério Público e acolhidos pelo plenário, o Conselho Superior indica os seguintes doutores: Fábio Ramazini Bechara, 8º Promotor de Justiça do 1º Tribunal do Júri; Salmo Mohamari dos Santos Júnior, 42º Promotor de Justiça Criminal; José Mário Buque Marzagão Barbuto, 4º Promotor de Justiça do 1º Tribunal do Júri. Muito bem. Passamos agora, então, e com gravação e sem transmissão, a apresentação. Pois não. Pela ordem, desculpe. Ainda há promoção em trânsito intermediária, remoção. Pois não, perdão, perfeitamente, perfeitamente. Por favor, então, continua com a palavra, conselheiro Rochel. Ainda estamos no tema das indicações. Isso, perdão a interrupção. Protocolo 72.220/19, promoção em trânsito intermediária, edital de 3 de setembro de 2019. Aquele introito que eu li para as demais movimentações vale para esse daqui também. No critério promoção antiguidade, indica-se o mais antigo na entrância dentre os inscritos. Para o cargo de 5º Promotor de Justiça de Olímpia, Rodrigo Pereira dos Reis. Promotor de Justiça de Urupês. Para o cargo de 2º Promotor de Justiça de Caieiras, Ana Paula Moreira Matos, Promotora de Justiça de Vargem Grande Paulista. Para o cargo de 2º Promotor de Justiça de Cajamar, Lucas Freze Ribas, Promotor de Justiça de Conchal. Para o cargo de 2º Promotor de Justiça de Embu-Guaçu, Lister Caldas Braga Filho, Promotor de Justiça de Queluz. Para o cargo de 2º Promotor de Justiça de Ibiúna, Renata Pires Smith da Silva, Promotora de Justiça de Pariquera Açu. Para o cargo de 2º Promotor de Justiça de Taquaritinga, Roberto Márcio Ragonese Francisco, 2º Promotor de Justiça de Pitangueiras. No critério promoção-merecimento, aqueles mesmos requisitos legais de merecimento, inclusive desempate por antiguidade, observadas questões como 5º da lista, estágio no cargo, bem como eventual anterior indicação para cargo já apreciado na mesma sessão. Verificada a necessidade de inclusão em cada lista de concorrentes que apresentem as mesmas condições para o certame. Dessa forma, indicamos os doutores. Para o cargo de 3º Promotor de Justiça de Arujá, Karen Maslum, Promotora de Justiça de Rio Grande da Serra. Vanessa Bortolomassi, Promotora de Justiça de Itariri. Lilian Fruet, Primeira Promotora de Justiça de Descalvado. Para o cargo de 1º Promotor de Justiça de Cajamar, Fabiola Aparecida Cesarini, Promotora de Justiça de Nazaré Paulista. Vanessa Bortolomassi, Promotora de Justiça de Itariri. Lilian Fruet, Primeira Promotora de Justiça de Descalvado. Para o cargo de 4º Promotor de Justiça de Cruzeiro, Diego Rafael do Amaral Montanheiro, Promotor de Justiça de Nhandeara. Priscila Longarini Alves, Promotora de Justiça de Estrela do Oeste. Daniel Henrique Silva Miranda, Promotor de Justiça de Rosana.
Para o cargo de 4º promotor de justiça de Franco da Rocha, Nina Ribeiro de Aquino Begues, promotora de justiça de Cabreúva. Vanessa Bortolomassi, promotora de justiça de Itariri. Lilian Fruet, primeira promotora de justiça de Descalvado. Para o cargo de 4º promotor de justiça de Ribeirão Pires, Maria Cecília Alfieri Nagli, promotora de justiça de Itatinga. Vanessa Bortolomassi, promotora de justiça de Itariri. Lilian Fruet, promotora de justiça de Descalvado. Para o cargo de 4º promotor de justiça de Taquaritinga, Celso Armando Baroni Ribeiro Rodrigues, promotor de justiça de Santa Adélia. Paula Augusta Mariano Marques, promotora de justiça de Angatuba. José Guilherme Silva Augusto, primeiro promotor de justiça de Novo Horizonte. Então, são essas indicações para promoção entrância intermediária. Senhores conselheiros acompanham o doutor relator? Muito bem. Indicações feitas. Mais alguma coisa? Sim. Agora, remoção entrância intermediária. Por isso que eu disse que, no início que era um volume bem grande. Protocolo número 72.220/19, edital de 3 de setembro de 2019, remoção entrância intermediária. Então, vale aquela introdução que eu já li inicialmente para as outras movimentações. No critério remoção antiguidade, indica-se o mais antigo na entrância dentre os inscritos. Para o cargo de 2º promotor de justiça de Leme, Guilherme Gotardello, 4º promotor de justiça de Leme. No critério merecimento, como nos anteriores, são avaliados os requisitos legais de merecimento, inclusive desempate por antiguidade. São observadas questões como o 5º da lista, estágio no cargo, bem como eventual anterior indicação para o cargo já apreciado na mesma sessão. E é verificada a necessidade de inclusão em cada lista de concorrentes que apresentem as mesmas condições para o certame. Assim indicamos os doutores. Para o cargo de 3º promotor de justiça de Votorantim, Alessandra Aparecida Gomes Coga, 2ª promotora de justiça de Salto. Fernando Antônio Abujanra, 2º promotor de justiça de Sertãozinho. Luiz Cláudio Davanço, promotor de justiça regional de Bauru. Então, são essas indicações com relação à remoção entrância intermediária, senhor presidente, e depois haverá mais um edital. Votamos com o doutor relator, acolhidas as indicações. Aliás, 2 editais. Edital de 3 de setembro. Procurador de Justiça, presidente do Conselho Superior do Ministério Público, faz saber que se acham abertas até o próximo dia 13/9, nos termos do Regimento Interno do Conselho, artigo 56, parágrafo único, as inscrições para concurso para os cargos vagos. Você acompanhar a ordem dos cargos, isso aqui já foi. Esse editais que você leu, não precisa ler. Ah, esses daqui já estão. Já foi. Aqui já foi. Esses são os que foram unidos, os votos que foram unidos. Então não há necessidade de ler. Okay. Senhor presidente, o senhor secretário está me esclarecendo que esse material já foi objeto da leitura anterior. Então, na minha parte, está encerrado. Muito bem. Antes de passarmos para o tópico final, sem transmissão e com gravação, consulto os senhores conselheiros se tem algo mais para os trabalhos de hoje. Solicito, então... Queria só de fazer uma ponderação. Pelo que foi lido aqui pelo ilustre conselheiro Dr. Rochel, várias comarcas, vários cargos ficaram sem provimento. Aliás, sem sequer nenhum candidato inscrito, o que deve despertar uma certa surpresa, né? Já que são cargos, inclusive da Grande São Paulo, onde tradicionalmente há inscritos, né? Há interessados. Então, eu sugiro que a Corregedoria dê uma olhada nessa questão, porque devem ser cargos muito sobrecarregados,
né? Talvez a divisão interna do serviço não esteja a contento e mereça aí uma atenção especial da Corregedoria. Senhor presidente, Boa noite. a respeito desse tema muito bem lembrado pela doutora Cristina, já não é, deve ser a 8ª, 9ª vez que alguns desses cargos são abertos. E eu fiz uma proposta aqui no Conselho de que se possibilitasse que esses cargos que não há inscritos de forma sistemática, que promotores da entrância inicial pudessem concorrer também. Foi instaurado um expediente, e eu não sei que destino que teve esse expediente, onde eu fiz essa proposta, porque existem comarcas aí que necessitam de promotor, e por 8, 9 vezes nós já abrimos aqui. Eu insisti muito na época com o doutor, ex-secretário, doutor Olheno, e foi instaurado um expediente, foi consultada a Procuradoria dessa proposta que é adotada em outros estados, em que o promotor da entrância inicial pode concorrer também a esses cargos. Eu não sei o destino que foi dado a esse expediente, se pudesse ser retomado o andamento dele. Vamos verificar, né, para saber se houve algum acréscimo de informação no expediente, alguma deliberação. Muito bem. Solicito, então, à área técnica as providências para a continuidade dos trabalhos em caráter de sigilo. Precisamos fechar a porta.